Se você sente que está sempre correndo atrás do dinheiro, mas nunca alcança a estabilidade que deseja, talvez esteja na hora de encarar algumas verdades que a maioria prefere evitar. A vida financeira não muda com sorte ou atalhos, mas com decisões corajosas, conscientes e muitas vezes desconfortáveis. Neste vídeo, você vai descobrir lições que transformaram a vida de pessoas comuns em histórias de sucesso, porque a diferença entre continuar preso no mesmo ciclo ou conquistar a liberdade financeira está na sua disposição de encarar a realidade de frente. Aqui não tem promessas mágicas, mas sim princípios testados por quem quebrou barreiras e construiu riqueza de forma sólida. Cada verdade revelada vai te fazer refletir sobre escolhas do dia a dia que, aos poucos, moldam seu futuro financeiro. Então assista até o final, porque a última verdade pode ser difícil de engolir, mas também é o gatilho que pode virar a chave da sua vida. Verdade 1. Ninguém vai te salvar. Quantas vezes você já pensou que, em algum momento, algo externo viria te salvar? Talvez um novo governo, uma herança inesperada, ou até aquele familiar mais bem de vida que, quem sabe, um dia te estenda a mão. Essa ideia pode até aliviar temporariamente a ansiedade, mas no fundo, ela é uma armadilha silenciosa. Porque quanto mais você acredita que a solução virá de fora, mais você adia a sua verdadeira transformação. A realidade, por mais dura que pareça, é simples. Ninguém vai te resgatar. A responsabilidade de mudar sua vida financeira é inteiramente sua. Não importa de onde você veio, o quanto você sofreu ou quem te deixou na mão, a virada de chave só acontece quando você decide parar de culpar o mundo e começa a assumir o volante da própria jornada. Esse entendimento pode doer, sim, mas também é o primeiro passo para conquistar algo que a maioria nunca terá: autonomia. Pensa comigo, enquanto muita gente está esperando um aumento de salário, uma oportunidade milagrosa ou uma ajuda do acaso, outros estão criando fontes de renda extra, aprendendo sobre o mercado financeiro e melhorando suas habilidades. A diferença entre essas duas posturas é brutal. De um lado, quem vive como vítima do sistema. Do outro, quem se torna o protagonista da própria história. E adivinha quem chega mais longe? A boa notícia é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com passos simples e poderosos. Faça um raio-x das suas finanças, entenda para onde está indo cada real, busque conhecimento de qualidade e trace metas realistas. Cada ação, por menor que pareça, te aproxima da liberdade que você busca. E o mais curioso, ao agir, você automaticamente entra num grupo raro, o dos 10% que decidiram fazer, enquanto os outros ainda estão esperando. Agora me conta aqui nos comentários. Você vai continuar esperando, ou vai assumir o controle da sua vida financeira a partir de hoje? Se você faz parte do grupo seleto que decide agir, comenta aí: eu faço parte dos 10%. E pode ter certeza, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário para mostrar que você já está no caminho certo. Verdade 2. Trabalhar muito não é o suficiente. Quantas vezes você já ouviu que, para vencer na vida, é preciso apenas trabalhar duro? Essa frase está tão enraizada na nossa cultura que muita gente passa décadas seguindo esse conselho ao pé da letra, acordando cedo, virando noites, acumulando 2 empregos, e mesmo assim, chega na aposentadoria cansada, estressada e sem dinheiro suficiente para viver com dignidade. A verdade que poucos têm coragem de dizer é: esforço sem estratégia é só desgaste. E isso, por si só, nunca foi garantia de riqueza. Riqueza não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. É saber usar seu tempo de forma inteligente, seu dinheiro com sabedoria e, principalmente, suas habilidades de maneira que gerem mais resultado com menos esforço direto. Enquanto muitos estão ocupados ralando, outros estão construindo ativos, aprendendo sobre finanças e plantando sementes que vão continuar rendendo mesmo enquanto dormem. O jogo da riqueza não se vence com força bruta, e sim com alavancagem e visão de longo prazo. Naval Ravikant, um dos grandes pensadores da nova economia, diz com clareza: busque alavancagem. Trabalhe de forma que o retorno não dependa diretamente das horas que você coloca. Em outras palavras, quanto mais você troca tempo por dinheiro, mais você se limita. Já quem investe em conhecimento, constrói sistemas ou usa tecnologia a seu favor, consegue criar renda que se multiplica com o tempo, e não se esgota com cansaço. Verdade 3. O mundo premia quem assume riscos calculados. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de errar, de falhar ou de parecer ridículo? Muita gente vive presa numa rotina confortável, onde tudo parece controlado, mas nada evolui. Essa zona segura é, na verdade, um lugar perigoso disfarçado de proteção. Porque o que paralisa não é o risco em si, mas a paralisia de quem espera o cenário ideal, que, aliás, nunca chega. E nesse tempo perdido esperando a chance perfeita, outros já estão agindo, aprendendo com os erros e avançando. A verdade que ninguém gosta de encarar é: quem não arrisca, estagna. Nenhuma grande história de sucesso foi escrita em cima da certeza absoluta. Riqueza se constrói com estudo, estratégia e, principalmente, coragem para agir mesmo quando o medo bate. Jeff Bezos, por exemplo,
Deixou um emprego altamente seguro em Wall Street para fundar a Amazon. Uma ideia arriscada, mas planejada. Ele não pulou no escuro. Ele acendeu a lanterna do conhecimento e foi com medo mesmo. É assim que os vencedores se destacam. Eles erram rápido, aprendem rápido e crescem mais ainda. Então, pare de esperar o momento certo, porque ele é uma ilusão confortável. Comece agora, mesmo que em pequena escala. Assuma riscos que estejam dentro do seu controle e transforme cada erro em degrau. Invista tempo em conhecimento, teste ideias com responsabilidade e entenda que cada tentativa carrega uma lição disfarçada. A única coisa mais perigosa do que errar é nunca ter tentado. Verdade 4. Você vai ter que abrir mão de coisas que gosta. Se você realmente quer conquistar a riqueza, precisa estar disposto a fazer sacrifícios que a maioria evita. Não adianta repetir a frase "não tenho dinheiro para investir" enquanto todo mês ele escorre por gastos invisíveis, como aquele delivery quase diário, as múltiplas assinaturas que você mal usa ou pequenas compras impulsivas que, no fim do mês, viram um rombo silencioso. O problema não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de clareza sobre onde ele está indo. A verdade é que quem não controla seus hábitos, acaba sendo controlado por eles. A riqueza começa com disciplina e se mantém com renúncia. Você vai precisar dizer não para prazeres imediatos, para poder dizer sim para oportunidades futuras. Essa é a lógica que quase ninguém quer seguir, mas que todos os que prosperam aprendem cedo. Warren Buffett já dizia: se você comprar coisas que não precisa, em breve terá que vender coisas que precisa. E isso é real. Basta um imprevisto para expor o que muita gente ignora. A ausência de planejamento hoje cobra um preço muito alto amanhã. Por isso, comece agora mesmo a fazer uma auditoria sincera dos seus hábitos financeiros. Pergunte-se: o que eu poderia cortar sem comprometer minha qualidade de vida? Elimine o que é excesso e redirecione parte do que sobra para montar sua reserva de emergência e iniciar seus investimentos. A liberdade financeira não nasce de um salário alto, mas da forma como você escolhe usar cada real que passa pelas suas mãos. Pequenas decisões conscientes hoje são os tijolos invisíveis da sua riqueza futura. Verdade 5. Você vai ser julgado e incompreendido. Você já percebeu como, ao começar a mudar, algumas pessoas à sua volta começam a se incomodar? De repente, aquele simples não para um convite caro ou aquela sua nova rotina de economizar parecem ofensivos. Vêm os comentários: virou mão de vaca, só pensa em dinheiro, tá diferente, antes era mais divertido. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes está o desconforto de quem não quer sair do mesmo lugar, e vê na sua mudança um espelho do que também poderiam estar fazendo, mas não tem coragem. Mudar a mentalidade é como remar contra a correnteza. Enquanto a maioria continua gastando para parecer bem, você escolhe construir algo que realmente tenha valor. E isso incomoda. Afinal, é mais fácil se encaixar no ciclo de consumo, status e aprovação social do que enfrentar o silêncio desconfortável de quem não entende suas novas prioridades. Mas saiba, esse desconforto é um bom sinal. Ele mostra que você está saindo do piloto automático e começando a trilhar um caminho que poucos têm coragem de seguir. A saída? Fortalecer a sua mente. Cerque-se de pessoas que compartilham da mesma visão. Consuma conteúdos que alimentem a sua nova forma de pensar, livros, vídeos, perfis que falam de liberdade financeira, propósito, foco. Aos poucos, o que antes parecia solitário começa a fazer sentido. Você não está ficando chato, está ficando livre. E a verdadeira liberdade, aquela que começa na mente, incomoda quem ainda vive preso. Continue. O desconforto de hoje será a paz de amanhã. Verdade 6. O tempo está trabalhando contra você. A cada dia em que você deixa para depois suas decisões financeiras, algo silencioso e perigoso acontece. Você perde tempo, e junto com ele, a chance de construir um futuro mais leve e seguro. O relógio não para, e diferente do dinheiro, o tempo não volta. Ele é o recurso mais valioso que você tem quando o assunto é enriquecer, porque é ele quem alimenta o poder dos juros compostos. E quanto mais tempo você dá para esse efeito atuar, menos esforço e sacrifício serão necessários lá na frente. Pense nisso: duas pessoas com hábitos diferentes. Uma começa a investir R$ 200 por mês aos 20 anos, e a outra decide esperar até os 35, investindo R$ 500 por mês. Mesmo colocando mais dinheiro, a segunda provavelmente chegará aos 60 com menos patrimônio. Por quê? Porque perdeu o ingrediente mais precioso do crescimento financeiro: o tempo. Essa é a prova de que não é sobre ter muito dinheiro para começar, e sim sobre começar com o que você tem, agora. A boa notícia é que nunca foi tão fácil dar o primeiro passo. Com o celular na mão, você já pode investir no Tesouro Direto, comprar frações de ações ou aplicar em CDBs com rendimentos superiores à poupança. O que falta, muitas vezes, não é dinheiro, é decisão. E essa decisão pode mudar completamente a forma como você vai viver nos próximos anos. O tempo ideal não é quando sobrar, é agora. Porque enquanto você espera o momento perfeito, quem já começou está colhendo os frutos do plantio silencioso de hoje. Verdade 7.
A riqueza começa na mente, não na conta. Talvez a barreira mais invisível, e ao mesmo tempo mais poderosa, esteja na sua mente. Enquanto seus pensamentos estiverem presos à escassez, acreditando que dinheiro é difícil, não é para você, ou que riqueza só vem com sorte, sua conta bancária vai refletir exatamente esse padrão. O problema não começa no saldo, mas na mentalidade. A forma como você enxerga o mundo define o quanto você se permite conquistar. E o mais triste é que muitos desistem antes mesmo de tentar, simplesmente porque já se convenceram de que não são capazes. Existe uma diferença brutal entre quem próspera e quem vive lutando mês após mês. Não é apenas esforço, é visão. Pessoas ricas tendem a focar em soluções, oportunidades e crescimento. Já quem tem mentalidade pobre se apega aos obstáculos, aos medos, à ideia de que não dá. Isso não é julgamento, é padrão mental, como mostra o livro Os Segredos da Mente Milionária. E esse padrão é aprendido, reforçado pela família, pela sociedade, pelas experiências negativas. Mas, a boa notícia é que ele pode ser quebrado. A chave está na reprogramação. É como atualizar o sistema operacional da sua mente. Comece aos poucos. Afaste-se de conversas e conteúdos que te puxam para trás. Cerque-se de pessoas que te inspiram. Leia sobre finanças. Estude sobre autoconhecimento. Ouça histórias de quem venceu de baixo. Cada nova informação que você absorve planta uma semente dentro de você. E essa semente pode ser a virada que você tanto busca. A transformação financeira nunca começa no bolso. Ela sempre nasce primeiro na mente. A dor de ouvir agora é melhor que o arrependimento depois. Essas 7 verdades podem ter sido difíceis de ouvir, mas são justamente essas verdades que separam os que apenas sonham com dinheiro dos que realmente constroem riqueza. A maioria vai ignorar esse vídeo e seguir a vida como está. Mas alguns, poucos, vão refletir, mudar, agir. A pergunta é: de qual lado você quer estar? Se você chegou até aqui, comenta Eu Escolho a Mudança e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades. E se quiser mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, a gente fala a verdade e ensina a transformar a vida, começando pelo bolso.